Tá, então vamos lá para mais uma questão. Essa questão aqui, falando especificamente para quem está na Centralille, essa questão não cairia em prova, porque ela é muito demorada, não é que ela é difícil, mas eu fiz ela de maneira que você precisasse usar tudo que é cobrado nas questões de prova, então você vai ter que usar a questão de paridade, tanto na hora do desenho da função quanto fazer a mudança de variável, questão de par ímpar, durante o cálculo do coeficiente Fourier. Você vai ter que também saber alguns valores somatórios decorados, que isso é cobrado em questão de prova. Então aqui nessa questão você vai ter que saber também. O que mais? Tem questão de integral por partes, que na prova sempre cai, então aqui eu botei integral por partes também. Então tudo que tem de difícil e macete em questão, parte trigonométrica, eu juntei tudo numa questão, então não seria uma questão que cairia por questão de tempo. Mas é uma boa questão para estudar, porque você vai revisar um monte de coisa para a prova. Então, provavelmente esse vídeo vai ficar longo, mas é uma questão didática. É, então, a função f ela é ímpar, é 2π periódica. Ela vale zero se x está entre 0 e b, e vale x quadrado se está entre b e π. Então, o item 1 sempre é desenhar a função. Então, vai fazer o gráfico. Entre 0 e b vale zero, 0 e b, função vale zero. Entre b e π, ela vale x quadrado. Então, entre b e π, ela vale x quadrado. Então, quando for b, vai ser b quadrado. Quando for π, vai ser π quadrado. Então, tem esse ponto aqui, esse ponto aqui. Como a função é x quadrado, ela é uma curva. E como o coeficiente de x quadrado é positivo, ela é uma curva com concavidade para cima. Então, o desenho fica assim. Aqui ele fala que a questão, que a função é ímpar. Então, se de 0 a π é assim, de 0 a menos π vai ser basicamente replicar para o outro lado e inverter o sinal. Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, no vídeo anterior eu fiz com calma essas questões de paridade, de conta. Aqui eu vou ser um pouco mais rápido, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então aqui vai para menos b quadrado e o π vai para menos π quadrado. Então tem esse ponto aqui, tem esse ponto aqui, também vai ser uma curva. E de menos b a zero vale zero também. Então esse seria o desenho da função. Como a função é 2π periódica e a gente representou de menos π a π, a gente representou a unidade que vai se repetir, né? Porque é 2π periódico, então é só botar os três pontos dos dois lados e a função está representada. Então agora item 2 é calcular o coeficiente Fourier, escrever a soma. Como a função é ímpar, a função ser ímpar implica que o AN e o A0 são zero, então não vai precisar calcular. Então você bota uma pequena justificativa, como f é ímpar. AN igual a zero, igual a zero. E agora para você calcular o BN, um sobre π, fx seno. Fx é ímpar, seno é ímpar, multiplicação da par, então multiplica por 2, intervalo na metade. Tá, aí de 0 a π a gente teoricamente dividiria em 2, né? Porque tem de 0 a b e depois de b a π. Então dividiria essa integral na soma de duas integrais. Só que de 0 a b a função vale zero, então eu vou passar direto e escrever a integral de 0 a π como integral de b a π, porque o que vem antes disso é zero. Então isso dá
a integral de b a π. Nesse intervalo, a função f de x vale x quadrado. E é isso, agora vai ter que integrar por partes. Eu vou fazer um pouco rápido, no sentido de que eu não vou separar o que que é u, o que que é dv e fazer devagar. Mas eu recomendo que você pause o vídeo e integre sozinho, porque a gente sabe, no geral, integrar por partes, mas é muito fácil de errar sinal, então é bom treinar isso, porque em prova junta pressão com ter menos tempo. É fácil de errar, então não é só ter o conteúdo técnico de análise, é você ter treinado integral. Então é tão importante quanto. Então vamos integrar. Espero que eu acerte, porque é longo. Vamos lá, então 2 sobre π. A primeira integral por partes, então fica x quadrado cosseno menos cosseno, né? De nx sobre n de b a π, tá certo? Se deriva cosseno, vira menos seno, quarto com menos, e o seno, quarto n, tá certo? Isso menos a integral de b a π, agora da derivada do x quadrado, né? Então o 2 pode sair, fica só o x. E desse menos cosseno de nx sobre n. O menos corta com esse menos vira mais. O cosseno de nx fica aqui. E esse sobre n eu vou botar para fora aqui. Isso dx. Então, essa foi a primeira integral por partes. Então, deixando a conta, o 2 sobre π aqui fora. Substituir o valor já, vai ficar menos π quadrado cosseno de nπ sobre n menos, que vai cortar com menos ali, vai ficar mais b quadrado cosseno de nb sobre n. Então agora esse termo aqui foi destrinchado, agora eu tenho que fazer essa integral. Então eu vou pegar essa chave aqui que eu tinha botado para fora, eu vou fazer colchete, que eu vou abrir uma chave agora. Então 2 sobre n, eu vou abrir a chave aqui. Agora tem a outra integral por partes. Deixa eu arrastar isso para a esquerda para caber aqui. Tá, então agora eu vou fazer essa integral aqui. Fica x seno de nx sobre n de b a π menos a integral de b a π da derivada do x, que é 1, então não vou botar nada, vezes esse seno, sobre n, né? O n eu vou botar aqui fora, dx. Então aqui fecha a chave e tem o colchete de fora. Tá, então escrevendo tudo isso, fica 2 sobre π. O cosseno de nπ eu já vou botar como menos 1 elevado a n, né? Isso aqui é menos 1 elevado a n. Então, sobre n mais p quadrado cosseno de nb sobre n mais 2 sobre n, abre chave. Isso aqui fica π seno de nπ sobre n, só que o seno de nπ é zero.
Porque você vai ter seno de π, seno de 2π, seno de 3π, então você sempre vai estar em pontos no eixo horizontal, no círculo trigonométrico, então esse é zero. Menos, aí substitui o b, né? Então menos b seno de nb sobre n, tá? Aqui agora menos um sobre n. Aí a primitiva de seno de nx é menos cosseno de nx sobre n. Isso de b até π. Fecha a chave, fecha, fecha colchete, fecha a chave. Tá. Sobre π, repete tudo. Que eu já vou multiplicar esse 2 sobre n por esse primeiro termo, fica menos 2b sobre n quadrado, seno de nb, menos 2 sobre n quadrado, vezes, agora substituir o π e o b nessa primitiva. Fica menos cosseno de nπ mais cosseno de nb sobre n. Vamos lá, reescrever isso. Eu já vou, para não ter que ficar repetindo um monte de coisa, eu vou já simplificar aqui mesmo. Esse menos 2 sobre n quadrado, vamos lá, calma. Esse cosseno de nπ vira menos um elevado a n. Então eu vou apagar esse cosseno de nπ e escrever isso aqui. Então vou botar menos um elevado a n. Esse menos um elevado a n, na verdade, é menos um elevado a n mais um. Então vou apagar esse menos aqui. Vou botar aqui, ó, menos um elevado a n mais um. Tá. Esse n que está dividindo aqui, na verdade ele pode sair para fora, né? Ficou n ao cubo ali. Então aqui onde tem n quadrado, eu pago o quadrado, boto o cubo. E eu já vou fazer essa multiplicação. Então aqui vai ficar menos 2 sobre n ao cubo vezes menos um elevado a n mais um. Isso aqui vai dar essa multiplicação aqui. Menos 2 sobre n ao cubo vezes menos um elevado a n mais um. Na verdade é 2 sobre n ao cubo menos um elevado a n mais um, porque eu peguei esse menos aqui e eu botei ele aqui. Então isso aqui fica n mais 2 aqui em cima. N mais 2 na verdade é um número par. Não, perdão. É um número que varia, né? Então pode ser 1, pode ser 2. Então, menos um elevado a n mais 2, na verdade é menos um elevado a n. É a mesma coisa. Então eu vou substituir tudo isso por mais 2 sobre n ao cubo menos um elevado a n. E agora falta multiplicar esse menos 2 sobre n ao cubo vezes esse cosseno, que vai ficar só menos 2 sobre n ao cubo vezes cosseno de nb. Pronto. Então agora está tudo resumido, eu posso só multiplicar o 2 sobre π, para eu não ficar tendo que reescrever, copiando as coisas. Tá, agora já vamos multiplicar o 2 sobre π direto então. Aqui vai ficar menos 2. O π quadrado corta com esse π aqui, então fica 2 menos 2π sobre n embaixo. E esse menos um elevado a n, eu vou botar menos um elevado a n mais um
e vou tirar esse menos aqui. Então, vou cortar ele. Então, basicamente, juntei esse menos com esse n aqui. Então, tá. Agora, 2 sobre π vezes esse termo vai ficar 2 sobre π b quadrado cosseno de nb sobre n. Então, πn aqui. Agora, menos 4. Agora, eu trabalho com esse termo aqui. Menos 4b sobre πn quadrado aqui embaixo, seno de nb. Agora, esse termo aqui vai ficar mais 4 πn ao cubo embaixo, menos 1 elevado a n. E aqui menos 4 sobre πn ao cubo, cosseno de nb. Então é isso aí. Não tem muito como simplificar isso aqui. Essa seria a resposta final para o bn. Então aqui teria o an e o a0 valendo zero, porque a função é ímpar. E o bn seria tudo isso. Tudo isso aqui. Tá, e agora vem a parte fácil também, né? Porque tendo calculado os coeficientes, no item 2 ele ainda pede aqui para escrever a soma. Então, tem o esqueleto, né? Eu vou escrever o esqueleto aqui. A soma de Fourier, um a zero sobre 2 mais o somatório, n partindo de 1 de an cosseno, e o somatório partindo de 1 do bn seno. Então, como esse cara é zero, esse cara é zero, é só o somatório de bn seno. E como o nosso bn tem 5 termos, eu vou colocar somas de somatórios. Então, eu vou fazer um somatório para esse primeiro termo, um para esse, um para esse, só para ficar mais organizado. Então, aí agora aqui é a resposta, no caso. O soma de f de x é igual ao bn vezes seno. O primeiro item do bn é esse cara aqui. Então, fica 2π sobre n menos 1 elevado a n mais 1. Eu vou botar o 2π para fora. Botar o somatório aqui. Menos 1 elevado a n mais 1 sobre n vezes o seno de nx. Agora o segundo termo. 2b quadrado sobre π é constante, então eu vou botar para fora. Somatório de cosseno de nb, é o que sobra dentro, né? Sobre n vezes o seno de nx. Agora o terceiro termo do bn, esse cara aqui. Então, menos 4b sobre π é a parte constante, somatório, n maior ou igual a 1, de seno de nb sobre n quadrado vezes seno de nx. Agora, quarto termo. Vou botar aqui embaixo já. 4 sobre π constante. Então, 4 sobre π, somatório, n maior ou igual a 1, de menos 1 elevado a n sobre n ao cubo. 1 elevado a n ao cubo, vezes seno de nx. E agora, último termo,
é menos 4 sobre π constante. Menos 4 sobre π. Aleatório n maior ou igual a 1. Cosseno de nb sobre n ao cubo, seno de nx. Então, essa aqui seria a soma que ele está pedindo no item 2, que é a soma de Fourier. Tá, aí 2 finalizado então, depois de escrever a soma de Fourier. E agora o último item, ele pede para calcular o valor desse somatório aqui, considerando que o valor desse outro somatório vale π ao cubo sobre 32, e aqui ele define um valor para b, porque b até agora é só uma variável, variável b que está na definição da função, que é uma constante, mas a gente não tinha determinado ela, e agora o item 3 ele crava o b π sobre 2. Como qualquer questão onde você tem que achar valor de somatório, você tem que olhar para o que você tem atualmente, então você olha para o somatório que você escreveu no item 2 e tenta fazer com que ele fique parecido com o somatório que a questão está pedindo. Então a primeira coisa é trabalhar com o que você já tem. No caso, seria substituir o b igual a π sobre 2, né? Então você substituiria, ia fazendo as contas lá na soma que você já tem e ver o que isso gera. Então a nossa soma está aqui em cima. Eu só vou reescrever ela substituindo o b igual a π sobre 2. Então SF de x é 2π. Autora. Aqui não tinha b, né? Então fica igual. Aqui tem 2b quadrado sobre π, o 2 sobre π, b quadrado. O b é π sobre 2, então ele ao quadrado fica π ao quadrado sobre 4. O π corta com quadrado, o 2 corta com 4, fica com 2 aqui embaixo. Então o π sobre 2. Somatório, n maior ou igual a 1. Cosseno de nb, então cosseno de nπ sobre 2. Seno de nx sobre n menos 4b sobre π, então 4 sobre π vezes b, o b é π sobre 2, corto π com π, 4 sobre 2 é 2, então menos 2, somatório. Seno de nb, então seno de nπ sobre 2, seno de nx sobre n quadrado. Agora os termos estão aqui embaixo. 4 sobre π menos 1 elevado a n sobre n ao cubo. E menos 4 sobre π cosseno de nb, então cosseno de nπ sobre 2, seno de nx. Isso tudo sobre n ao cubo. Então agora você escreveu usando o valor de b, que é π sobre 2. Agora você teria que analisar isso aqui. Teoricamente não mudou muito, né? Porque nada foi para zero. Se você fizer a análise aqui, o cosseno de nπ sobre 2, se o n é igual a 1, dá cosseno de 90, né? Então aqui ele iria para zero. Mas aí se o n é 2, corto 2 com 2, fica cosseno de π, então ele vai para menos 1. Mas se o n é 3, ele vem para cá, então ele volta a ser zero. Aí se o n é 4, ele vai para 2π, ele vem para cá, ele é 1. Então você vê que não gera nenhum menos 1 elevado a n, não gera nada do tipo. A mesma coisa para o seno de nπ sobre 2, né, que eu acho que aparece aqui.
é a mesma coisa. Uma hora ele vai ser um, uma hora ele vai ser menos um, uma hora ele vai ser zero. Então não dá para simplificar isso direto. Então aqui cabe uma percepção do que fazer, que é o seguinte: quando você analisa esses termos aqui, ó, tanto esse termo quanto esse termo, é porque assim, falando no contexto de uma questão, você tem cinco termos, você quer diminuir os termos, certo? É porque está uma expressão gigantesca e você quer o valor de um somatório. Então você precisa fazer alguma coisa para fazer com que essas coisas vão embora, tornar as coisas zero, cortar algumas coisas. Você substituiu o valor de b e nada sumiu, que nada é zero, então continuou cinco termos. Você continua querendo que as coisas vão embora. Então o que você pode fazer agora é escolher um valor para x e tentar usar Dirichlet. E quando você substitui um valor de x, aí você substitui um x para as coisas irem embora. Então, o valor que é o certo de usar aqui na questão é o x igual a π sobre 2. Porque isso vai fazer, enfim, vai surgir o somatório que a questão quer no final. Que outros valores você talvez pensasse que poderia dar para substituir? O x igual a zero não faz sentido, porque todos os termos têm seno de nx. Se você bota zero, fica seno de zero em todos, você vai ter zero. Então você não vai ter nenhum somatório. E daí eu acredito que não tenho muita noção de qual instinto você tem, mas eu acredito que o outro instinto seja o π sobre 2. Eu espero que tenha algo em você que diga que esse é o ponto certo. Que esse é o ponto certo, então eu vou escrever o ponto certo. Então o x é igual a π sobre 2. Eu vou reescrever a soma. Eu vou substituir agora o π sobre 2 no x. E a gente vai reanalisar. Então, só recapitulando o que foi feito, a gente substituiu o valor de b para ver se alguma coisa sumia, alguma coisa acontecia, não aconteceu nada. Então agora a gente vai tentar, por Dirichlet, botar um valor nesse x e ver se fica alguma coisa mais clara, se algum termo vai para zero e por aí vai. Tá, então eu vou só substituir aqui de novo, vou copiar tudo botando o x é igual a π sobre 2. Então agora a gente está cravando um valor para x. Então vai. SF agora de π sobre 2 é igual. Vou botar isso para baixo, senão vai ficar ruim. Tá, segundo termo. Terceiro termo, menos 2. Somatório. Aqui ficaria seno de nπ sobre 2 vezes seno de nπ sobre 2, né? Então eu vou botar um seno quadrado aqui. Sobre n quadrado. Agora os dois termos de baixo. Último termo. Cosseno de nπ sobre 2, seno de nπ sobre 2, sobre n ao cubo. Tá, então tá reescrito. Então o que a gente tem é isso aqui. Agora vamos reanalisar. Esses senos de nπ sobre 2 que aparece aqui e aparece aqui de maneira isolada, é o que eu já tinha comentado. Eles não viram nenhum menos um elevado a n, não vira zero, porque eles variam. Por exemplo, n igual a 1 vira π sobre 2, né? Então vale 1.
Mas se o n é 2, ele vem para π, então vai valer zero, depois vai valer menos um. Então isso aqui não é nada que dá para escrever de maneira mais simplificada. Então esses três termos isolados aqui, por enquanto não dá para mexer. Então vamos focar nos outros dois, que é esse cara aqui e esse cara aqui. Eles têm cosseno de nπ sobre 2 vezes seno de nπ sobre 2. Então, cosseno de nπ sobre 2 vezes seno de nπ sobre 2. Aqui basicamente esse valor vai para zero. A explicação é a seguinte: se o n é ímpar, então você vai ter que o cosseno vai ser zero e o seno vai ser 1. Por quê? O círculo trigonométrico está aqui. Então você tem um n ímpar, um número ímpar vezes π sobre 2, você vai ter π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2. Você vai estar oscilando entre esses dois pontos aqui. Então, o seno, na verdade, não vai ser 1, perdão. O importante é o seguinte: o cosseno de nπ sobre 2 com n ímpar é zero. Porque você vai estar oscilando nesses dois pontos e nesses dois pontos o cosseno é zero. Então, se n é ímpar, então o cosseno vai ser zero. E o seno vai oscilar entre 1 e menos 1, porque ou vai cair nesse ponto aqui, que é o π sobre 2, vai ser 1, ou 3π sobre 2, que é menos 1, aí depois 5π sobre 2 cai aqui em cima de novo. Então ele vai oscilar entre 1 e menos 1, enquanto o cosseno vai ser zero. Então, o saldo disso é que sempre que o n for ímpar, a multiplicação dos dois vai ser zero, porque o cosseno é sempre zero. Quando o n é par, vai acontecer o oposto, porque se o n for par, você vai estar oscilando entre esses dois pontos aqui. Porque você vai ter um número par vezes π sobre 2, então você vai ter π, 2π, 3π, por aí vai. Então você vai estar oscilando entre aqui e aqui. Então o seu cosseno vai estar entre menos 1, 1, menos 1, vai estar oscilando. E seu seno vai ser sempre zero. Então se o n for par, você vai ter que o seno sempre zero. Então essa multiplicação aqui vai continuar sendo zero. Então o que você tira dessa análise é que não importa o valor de n, ou o cosseno de nπ sobre 2 vai ser zero, ou o seno de nπ sobre 2 vai ser zero. Então, para qualquer valor de n, essa multiplicação é zero. Então, feita essa análise, para qualquer valor de n, esses dois termos aqui vão para zero. Então, isso vai para zero e isso vai para zero. Então, a gente pode reescrever o nosso SF. Primeiro termo. Então, agora vai de 5 termos para 3, né? Porque 2 foram embora. Então, menos 2 somatório n maior ou igual a 1 seno ao quadrado. Sobre n quadrado. E o último termo, 4 sobre π, somatório, menos 1 elevado a n, seno de nπ sobre 2, n ao cubo. Então agora a gente reduziu para 3 termos só o nosso somatório. Só que ainda tem como simplificar isso aqui. Porque o seno de nπ sobre 2, sempre que o n é par, isso vai ser zero. Porque se o n é 2, vai cortar o 2 com 2, vai ficar seno de π que é zero. Se o n é 4, vai ficar 4 sobre 2 que é 2, seno de 2π é zero. Então sempre que o n é par, o seno de nπ sobre 2
é zero. Então, sempre que o n é par, esse termo vai para zero, esse termo vai para zero e esse termo vai para zero, porque os três têm NP sobre 2. E isso a gente já fez no exercício do vídeo anterior, que quando isso acontece, quando a sua soma ela está indo para zero sempre que o n é par ou sempre que o n é ímpar, uma maneira de simplificar é você forçar o seu n, nesse caso, a ser ímpar. Se fosse o contrário, a gente forçaria o n a ser par. Então, uma das simplificações que a gente vai fazer agora é uma mudança de variável, igual no exercício anterior. Quer dizer que o n é igual a 2L mais 1. Então, aqui a gente matematicamente faz a mudança de variável que assegura que o n seja sempre ímpar. Isso não muda a soma que a gente tem anterior, porque a soma anterior, que é do jeito que a gente tem agora, a gente está somando um valor, que é quando o n é ímpar, aí depois o n avança 1, então ele vai para par. Quando é par, ele vai estar somando um zero. Depois ele vai para ímpar de novo, está somando um valor. Então ele soma um valor com zero, um valor com zero, um valor com zero infinitamente. Quando a gente faz a mudança de variável, a gente está basicamente deixando de somar esses zeros. A gente está somando só os valores com n's ímpares, basicamente. Por isso que é a mesma coisa você reescrever usando essa definição de n. Então, o que é para fazer agora é, de novo, substituir. Agora o nosso n vai valer 2L mais 1, assim como na questão do vídeo anterior. Se o nosso n antes ele partia de 1, aqui corta 1 com 1, nosso L vai partir de zero. Então, os somatórios vão partir de locais diferentes. E agora, sempre que tiver um n, a gente vai botar 2L mais 1. Então, vou reescrever. Vai ficar a soma de f em π sobre 2 é 2 sobre π. Aqui fica menos 1 elevado o n, no caso, 2L mais 1. Então, mais 2. 2L mais 2 é um número par, porque 2L é sempre um número par, porque se está multiplicando um número por 2, ele é divisível por 2. Então, esse número é par. E qualquer número par mais 2 também é par. Então, menos 1 elevado a um número par é o próprio 1. Menos 1 elevado ao quadrado, menos 1 elevado à quarta, menos 1 elevado à sexta é sempre 1. Então, esse termo todo aqui eu vou substituir como simplesmente 1. Ele está multiplicando o seno de nπ sobre 2, então aqui fica seno, no lugar de n, 2L mais 1, π sobre 2, sobre n. Então, sobre 2L mais 1. Menos 2. Aqui tem o somatório. No caso, o somatório L maior ou igual a zero. L maior ou igual a zero. Seno ao quadrado de nπ sobre 2. Então, 2L mais 1, π sobre 2. Sobre n ao quadrado, então, 2L mais 1 ao quadrado. E o último termo, 4 sobre π somatório, L partindo de zero. Aqui ficaria menos 1 elevado a n, então menos 1 elevado a 2L mais 1. 2L mais 1, representação de um número ímpar. Menos 1 elevado a um número ímpar é sempre menos 1. Então eu posso apagar o menos 1 elevado a 2L mais 1 e botar simplesmente menos 1. Então esse cara aqui ele vira menos 1. Eu vou tirar aqui para fora onde tem mais 4 sobre π, eu vou deixar menos 4 sobre π. Esse menos 1 veio disso. Agora, seno de nπ sobre 2, então seno de 2L mais 1, π sobre 2, sobre n ao cubo, 2L mais 1 ao cubo. Então agora está reescrita a soma. Essa soma agora tem como a gente simplificar ainda mais, porque agora que a gente limitou o L, o nosso n, na verdade, para valores ímpares, agora a gente consegue simplificar esse seno de 2L mais 1 π sobre 2. Porque a gente agora está multiplicando π sobre 2 por valores que são ímpares. Então a gente vai ter 1, 3, 5. Então a gente tem 1 que vai cair em π sobre 2, 3 que vai cair em 3π sobre 2, 5 que vai cair aqui de novo. Então a gente agora sim está variando entre 1 e menos 1. Então agora a gente vai poder substituir todo esse seno de 2L mais 1
π sobre 2 por menos um elevado a não a n, né, mas a l, que é a nossa nova variável. Então agora a gente vai fazer essa simplificação. Então reescrevendo a nossa soma em π sobre 2, a gente vai ter 2 sobre π, somatório L maior ou igual a zero. Aqui fica menos um elevado a L, sobre 2L mais um. Esse é o somatório que a questão está pedindo. Menos duas vezes somatório L maior ou igual a zero. Seno ao quadrado de 2L mais um vezes π sobre 2 é como se a gente tivesse o seno de 2L mais um π sobre 2 vezes seno de 2L mais um vezes π sobre 2, ou seja, a gente tem o menos um elevado a L vezes o menos um elevado a L, que é menos um elevado a 2L. 2L é um número par. Se a gente tem menos um elevado a um número par, isso é o próprio um. Então eu vou ter um ali em cima. Então, 1 sobre 2L mais um ao quadrado. E o último termo, menos 4 sobre π, 2L mais um π sobre 2. O menos um elevado a L em cima. E embaixo, 2L mais um ao cubo. Tá bom. Então, basicamente isso aqui. Agora a gente simplificou o máximo que dá o nosso somatório inicial. Nesse processo a gente substituiu um valor para x. Isso indica que a gente vai usar a Dirichlet, então a gente vai igualar esse somatório ao valor da função nesse ponto π sobre 2. E é isso. E no caso a nossa soma está o mais simplificado possível. Então, por Dirichlet, a gente tem que o somatório em um ponto x é igual a f de x pela direita mais f de x pela esquerda sobre 2. No caso, a gente usou no ponto π sobre 2. Então, aqui na nossa função, o π sobre 2 ele está no b, certo? Porque a gente escolheu b igual a π sobre 2. Então, você vê que nesse ponto a função é descontínua. Então, a gente vai ter que usar a forma mais primitiva do Dirichlet, que é o f de x pela direita mais f de x pela esquerda sobre 2. Então, se a gente vem pela direita, esse aqui é o f de x, onde o x é π sobre 2 no caso, pela direita. A gente vem seguindo essa reta x quadrado, a gente tromba em b quadrado. Se a gente vem pela esquerda, então f de x, no caso x é π sobre 2, pela esquerda a gente segue essa reta no zero e a gente tromba em zero. Então, pelo Dirichlet, a gente teria o b quadrado mais zero sobre 2, que é b quadrado sobre 2. O b quadrado, no caso, é o π ao quadrado sobre 4, porque o b é π sobre 2. Então, π quadrado sobre 4. Tem um 2 aqui embaixo. Isso dá π quadrado sobre 8. Então, voltando lá na nossa equação, pelo Dirichlet, a gente teria, então, o b quadrado mais o zero sobre 2. Isso aqui a gente já fez a conta e chegou que é π quadrado sobre 8. No caso, lembrando de novo, o Dirichlet você tem que colocar as justificativas de por que você pode usar o teorema. Você tem que falar que f de x, no caso, ela é C1 e contínua por partes. Então, par moçô. E você também tem que falar que ela é 2π periódico. Então, agora você pode usar o Dirichlet, né? E só um detalhe. Quando você substitui um ponto no seu somatório, no caso, quando a gente substitui o π sobre 2, você não está usando Dirichlet. Indica que você vai usar Dirichlet em algum momento, mas na sua prova você vai escrever que você usou Dirichlet quando você igualar a sua soma substituída em um ponto igual a isso aqui. Quando você igualar alguma coisa e você tiver uma equação, aí sim você usou Dirichlet.
Então agora a equação fica 2 sobre π, é, esse somatório que a gente quer, então L maior ou igual a zero, menos um elevado a L, 2L mais um, menos duas vezes o somatório de L maior ou igual a zero de um sobre 2L mais um ao quadrado, menos 4 sobre π, esse somatório aqui, a questão deu, que é o menos um elevado a L sobre 2L mais um ao cubo. Isso vale π ao cubo sobre 32. Então aqui a gente tem o valor disso aqui, π ao cubo sobre 32. Corta o π com π ao cubo, fica some o π e aqui vira π quadrado. 4 sobre 32 é 1 sobre 8. Então 1 sobre 8. E isso aqui é igual ao π ao quadrado sobre 8 aqui do Dirichlet. Π ao quadrado sobre 8. Então, simplificando isso, vai ficar 2 sobre π, somatório que a gente quer, menos duas vezes esse somatório aqui, é, é igual a... Aí no caso aqui a gente tem um π quadrado sobre 8, a gente tem um menos π quadrado sobre 8 aqui. Então passando para o outro lado, π quadrado sobre 8 mais π quadrado sobre 8 dá 2 π quadrado sobre 8, que é π ao quadrado sobre 4. Tá, então agora a gente reduziu bastante a nossa equação. E o próximo passo para achar esse somatório final que a gente quer é a gente deduzir o valor desse somatório aqui. Tá, como a gente vai deduzir esse somatório aí? Para alunos da Centrale, isso eu dou certeza. Você precisa saber o valor do somatório de n maior ou igual a 1 de 1 sobre n quadrado. Isso aqui você tem que saber. Sei, é isso de outras faculdades, de outras centrais, mas de qualquer forma, como é básico, assim, é padrão, é bom saber. Agora, se você é da Centrale Lili, eu tenho certeza que você precisa saber. Então decora isso. Isso aqui é π quadrado sobre 6. É, E quando você tem o somatório de 1 sobre n quadrado com n partindo de 1, você tem n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Então você tem todos os n's. Você pode reescrever o somatório de 1 sobre n quadrado como sendo o somatório de 1 sobre n quadrado com n par mais o somatório de 1 sobre n quadrado com n ímpar. É a mesma coisa, está dividindo em duas partes, mas é a mesma coisa. Então como que você faz isso? Esse somatório, que é o somatório geral, ele é o somatório considerando só os valores ímpares. Isso aqui a gente já fez tanto no exercício anterior quanto nesse, nos dois vídeos. O n ele parte agora de zero e você bota 2n mais 1 aqui ao quadrado. Então, o que você está fazendo aqui é fazer o 1 sobre n quadrado, que é esse cara aqui, só que considerando só n's ímpares. Então agora você tem que somar com os n's pares também. Então, mais somatório em partindo de 1. E como você força um número a ser par? 2n, que o 2n, para qualquer valor de n, você pode botar um sobre 2 ali, que vai cortar o 2 com 2, ou seja, é divisível por 2 e o número é par. Então você só representou esse somatório geral como a soma de somatório geral para n's ímpares e somatório geral para n's pares. Só fez isso. E daí, teoricamente, se você sabe o valor disso aqui, que é π quadrado sobre 6, você tem que saber. Esse cara aqui a gente não sabe. Então, 1 sobre 2n mais 1 ao quadrado. Mais esse cara aqui você vê que vai ficar 1 sobre n quadrado e vai ficar 1 quarto. 1 quarto você pode tirar para fora, então vai ficar 1 quarto somatório n maior ou igual a 1 de 1 sobre n quadrado. E isso aqui você tem o valor, é π quadrado sobre 6.
Então eu vou substituir direto aqui. Eu vou apagar isso. Eu vou botar π quadrado sobre 6. Que multiplicando aqui com esse 1/4 fica 24 aqui embaixo. Então, somatório com n partindo de zero de 1 sobre 2n mais 1 ao quadrado é π quadrado sobre 6 menos π quadrado sobre 24. Isso aqui dá, né, sobre 24. 24 dividido por 6, 4. E 24 dividido por 24, 1. Então, menos 1. 4 menos 1 dá 3, então 3π quadrado aqui em cima. 3 dividido por 24 dá 1 sobre 8. Então, π quadrado sobre 8. Então, aqui você deduziu o valor desse somatório aqui. É π quadrado sobre 8. Então, agora você vai voltar lá em cima e vai substituir esse valor. Então, eu vou... Isso aqui é como se fosse um rascunho. Vou diminuir ele e botar no canto. E voltar para o que a gente tinha antes. Então, aqui eu vou ter 2 sobre π, somatório que a gente quer, menos duas vezes, esse somatório a gente já deduziu, π quadrado sobre 8, igual a π quadrado sobre 4. Então agora é só fazer conta. Esse 2 corta com 8 fica um 4 aqui embaixo. Aqui a gente tem π quadrado sobre 4, com esse menos, né, passando para o outro lado, mais π quadrado sobre 4, π quadrado sobre 4 mais π quadrado sobre 4 dá 2π quadrado sobre 4, que dá π quadrado sobre 2. Então eu vou apagar tudo isso aqui. Vou igualar com π quadrado sobre 2. Esse π passa multiplicando. Então vai ficar... Passa multiplicando? Calma aí, pô. Opa, houve um equívoco. Acabei de olhar aqui. É só questão de conta mesmo, que eu copiei errado. Aqui eu tinha 2π, né, multiplicando isso. Aí não sei por que, quando eu substituí, quando eu cortei esses caras para zero, fui reescrever, eu escrevi 2 sobre π. Mas aqui era 2π no caso. Não sei de onde tirei 2 sobre π, é 2π. Então aí eu carreguei esse erro, né, que era 2π. Aqui era 2π. Foi só erro de escrita, não foi nem erro de conta. Aqui é 2π, aqui é 2π. Enfim, então agora continuando, né, que eu tinha escrito errado. Esse π vai cortar com esse quadrado. Então corta o π, aqui fica só π. Esse 2 passa dividindo, fica 4. Então o valor de somatório que a questão pediu é isso aqui, π sobre 4. E assim, não sei o quão claro ficou, não tenho muita noção de quão claro ficou a questão. Então, só recapitulando geral o que foi feito, a gente começou desenhando a função, depois, como toda questão, ele pede para você calcular os coeficientes de Fourier. A gente calculou o coeficiente de Fourier e escreveu a soma. Então, essa é a soma que a gente tem. Depois, ele pediu o valor de somatório. Para esse valor de somatório, ele falou para você substituir um valor de B. Então, a coisa mais intuitiva foi substituir primeiro o valor de B, ver se acontecia alguma coisa com o somatório que a gente tinha. Não aconteceu. Então, você ficou com 5 somatórios, se não me engano, 5 termos. Nenhum parecia o termo que ele queria. Então, pô, não deu para simplificar. Então, o que pareceu mais intuitivo é, pô, vamos substituir um ponto, porque de qualquer forma, muito provavelmente a gente vai ter que usar Dirichlet, então a gente vai ter que substituir um ponto. O ponto mais provável de ser utilizado era o π sobre 2, porque ele era o que mais tinha chance de cortar alguma coisa, de alguma coisa para zero. E foi isso. Quando a gente substituiu o π sobre 2, a gente foi desenvolvendo, botou coisa ímpar, algumas coisas foram para zero, e daí surgiu o somatório que a gente queria. Surgiu o somatório que ele tinha dado o valor no enunciado. Então a gente foi simplificando, e uma hora, quando ficou claro que a gente já tinha o somatório que ele queria, a gente usou efetivamente o Dirichlet, que foi pegar lá o valor na função no ponto descontínuo, botou um valor e virou uma equação. Daí basicamente a gente só resolveu a equação no final.
Então a linha de pensamento geral foi esse. Que às vezes é muita conta e daí você se perde um pouco do que você está fazendo. O que você fez foi isso.